Olá pessoal, vou trazer uma dica hoje para vocês sobre embocadoras. Vou falar um pouco sobre hibridão, um pouco sobre alguns freios que eu utilizo no dia a dia para o treinamento dos meus animais. E para você que não me conhece, eu sou Josué Bol, sou treinador de cavalo de rédea, sou consultor de equipamentos. Eu estou gravando alguns vídeos aqui para a loja Western Oficial, que é a loja parceira. E eu vou estar mostrando aqui alguns dos equipamentos que eu utilizo e alguns dos equipamentos que você encontra na loja Western, tá? Então, e todos esses bridões, todos esses freios, esse bridão, tudo que eu mostrar aqui, todo esse setup que eu monto, você vai poder estar encontrando tanto no site da loja Western, né, quanto com o pessoal lá da própria loja física. Você chama no WhatsApp, eles vão estar atendendo vocês e eu vou conseguir também estar montando para vocês de acordo com o que eu apresentar aqui nesse vídeo, tá? Então, eu quero estar apresentando, tentar começar da forma que eu começo os meus potros, desde o bridão para o primeiro freio de transição, para um freio fixo, até um freio que eu utilizo no caso para competir em provas e um freio que vai ficar definitivo no cavalo. Se você também é novo no canal, se você ainda não conhece, a gente está com um canal novo aqui, o canal da loja Western Oficial, tá? Onde você sempre está trazendo dicas de equipamento, sela, enfim, tudo relacionado ao mundo do cavalo, né? E também no meu canal no YouTube, tá bom? E as dicas também vai ficar disponível nas redes sociais da loja Western Oficial. Bom, então vamos lá. O primeiro bridão que eu utilizo na doma é o bridão liso, um bridão de argola. Eu gosto de utilizar bastante esse bridão de argola pelo fato dele ser solto, ele correr na argola. Há quem prefira o bridão D e também quem prefira aquele bridão agulha, né, que tem aquela haste, o qual facilita trazer o canto da boca do cavalo na hora de puxar a rédea. Mas eu particularmente utilizo esse bridão, né, pelo fato dele ser solto na argola. Isso facilita bastante trabalhar mais livremente o meu cavalo. Uma coisa que eu gosto muito de utilizar, sempre dou preferência para cabeçadas que tenha o afogador, tá? Eu utilizo sempre cabeçada de couro com afogador. Outra coisa que eu utilizo bastante, o pessoal às vezes tem dúvida se já pode colocar uma barbela no bridão. Eu também gosto de estar utilizando essa barbelinha de corda, que é uma barbelinha só para não deixar que o bridão abre na hora que você puxa o bridão, para não abrir o bridão. E também o animal já vai acostumando com essa pressão, já vai acostumando com a barbela, para na hora de você colocar a barbela de um freio, ele já está acostumado, já está habituado com a barbela e acabar não tendo nenhuma reação negativa nisso, tá? Outra coisa que eu utilizo e vocês encontram também nesse setup, nesse conjunto, na loja Western, é a rédea aberta de couro de búfalo, tá? É uma rédea comprida com 2,5 metros. É uma rédea, eu gosto de utilizar uma rédea de 5 milímetros, tá? Bem maleável. Então isso ajuda bastante na hora de você estar trabalhando com o seu animal, principalmente na fase de doma, nessa fase que é o primeiro bridão, a primeira embocadura que eu utilizo na doma. E como já falei aqui no vídeo, vocês conseguem estar encontrando no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo, todo esse material aqui, a cabeçada, o bridão, a barbela, tá? Então já vou deixar para vocês aqui, junto com essa dica também, uma forma de você estar colocando a cabeçada no bridão, beleza? E agora a gente vai passar para os freios. Então vamos lá. O primeiro freio que eu utilizo é um Billy Allen, tá? Esse Billy Allen aqui você também encontra na loja Western. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui. Por que eu utilizo um Billy Allen e não um freio bridão? O freio bridão ele costuma apertar, para mim pelo menos, na minha experiência, ele aperta muito a língua do cavalo. Então eu consigo um resultado melhor nos meus potros quando eu passo do bridão pro primeiro freio, que seria o freio Billy Allen. O freio Billy Allen, além de ele não apertar a língua do cavalo, ele tem essa passagem aqui, que o animal consegue passar bem a língua. Esse freinho aqui, ele tem uma perninha curta, só 4 dedos aqui, então é uma perna que não dá muita alavanca, né? E uso uma barbela também dupla, uma corrente dupla também, que não tem tanta pegada. Costumo deixar essa barbela com 2 dedos de folga, tá? Porque
por ser a primeira barbela, uma barbela de corrente, eu estava utilizando anteriormente uma barbela de corda, então o ideal é você usar uma barbela mais suave, uma barbela mais mansa. Como já falei, retornando com uma perninha mais curta, né, para não ter tanta alavanca, e um freio também que ele permite trabalhar só os lados do cavalo, caso eu precise trabalhar um lado e caso eu precise trabalhar o outro lado, tá? Então esse é mais um setup que eu uso, é o primeiro freio, na verdade, após o bridão. E dependendo do caso, meu cavalo fica por muito tempo nesse freio. Outra coisa, qual que é a hora ideal, qual que é o momento ideal de você passar o seu cavalo para o freio? Quando seu cavalo já está parando, já está guiando bem, virando os dois lados, obedecendo bem no bridão, e obedecendo principalmente de rédea nos pescoços, é a hora que você está passando, colocando a primeira embocadura, que no meu caso, o que funciona para mim, com mais de 25 anos de experiência em treinamento de cavalo de rédeas e doma, é o bridão, o freio biliar, tá? Então esse é o modelo que eu tenho disponível na loja Western. Você consegue encontrar também, tanto na loja virtual, quanto com o pessoal, os vendedores lá, tá? Só chamar no WhatsApp aí que você vai encontrar esse setup aqui também, com essa cabeçada de couro, com afogador, também essa barbelinha aqui, que é uma barbela da Equitec, excelente barbela. Eu gosto sempre de utilizar uma barbela de nylon, tá? Também tem a opção de couro, mas isso aqui eu prefiro particularmente a barbela de nylon. Então seria o primeiro freio que eu utilizo, é o freio biliar, tá? Aí o bocal dele também não é um bocal muito grosso, também não é muito fino, tá? É um bocal médio, então isso também é bacana, não judia, não machuca a boca do cavalo. Eu vou mostrar também desse grupo de freios, caso a pessoa, para você que gosta, mas eu prefiro passar o meu animal do bridão para um freio bridão, não tem problema. Se você tem a facilidade de passar o seu animal de um bridão para um freio bridão, também tem o freio bridão, tá? Também é uma perninha curta, montada nessa cabeçada de couro também, e você pode estar utilizando a barbela igual essa barbela aqui, que é uma barbela mais suave. Só voltando a reforçar, é uma particularidade minha não utilizar o freio bridão, mas nada que impeça se você trabalha e consegue fazer essa transição do bridão pro primeiro freio. E agora eu vou apresentar mais alguns freios na sequência que eu uso no treinamento, e serve tanto para você pro dia a dia, para cavalo de várias modalidades, que não seja da modalidade de velocidade. No caso, no tambor, esses freios não funcionam, mas cara, você pode começar no bridão, você pode até utilizar esse bridão, mas no caso do tambor, depois o pessoal já começa a colocar uns freios mais específicos, alguns levantadores, aí já parte para outra área, essa parte de embocadores. Isso que eu estou ensinando, esse setup e transição de freio, esse modelo de freio, cabe para qualquer modalidade do cavalo, seja para o cavalo de rédeas, seja para um cavalo de cow horse, seja para um cavalo de laço, de timpane, enfim, para todas as modalidades de trabalho. Sim, você consegue estar fazendo essas transições, utilizando esses freios com sucesso, né? Para você estar também no laço comprido, o pessoal também faz essa transição, costuma dar certo. Então, principalmente para o cavalo de trabalho, para o cavalo de boi, esses freios costumam dar muito certo e um bom resultado. Então, saindo do freio biliar, passamos pelo bridão, fomos para o freio biliar, ou no caso, para pessoas que gostam de utilizar o freio bridão, o primeiro freio fixo, que daí já saindo de um freio que movimenta, seria esse freio. Notem que eu gosto de utilizar sempre freios com a perna curta, eu não gosto de freio com perna muito comprida por questão de alavanca, mas se houver a necessidade de usar um freio com uma perna maior, se eu precisar de mais alavanca, isso aí com certeza eu vou utilizar. Mas nesse momento eu gosto de sempre estar utilizando esse tipo de perna, esse tipo de freio, tá? E também, se você precisar de freio com perna maior, perna mais comprida, com uma pegada a mais, outros modelos de freio também a gente tem disponível na loja Western. Todos os modelos de freio, desde os freios nacionais, freios importados, levantadores, né? Vários modelos de freio. Eu acredito que no Brasil, por ser a maior loja country, você vai encontrar a maior variedade de freios que
você precisa para qualquer modalidade, você vai estar encontrando na loja Western. Então vamos lá. Então esse freinho aqui, ó, é um freio fixo, tá? Ele é um pouco curvadinho para trás. O que eu gosto desse ser curvado, porque ele não fica pegando tanto no palato. Ele só vai ter ação quando você aciona a perna. Ele tem uma boa passagem de língua, não fica apertando a língua do cavalo o tempo todo. Tem uns que é mais apertado aqui, então ele incomoda demais, aperta demais, né? Então com essa boa passagem, não é um freio que tem um bocal muito grosso, tá? Um bocal até um tanto fino, mas aí o cavalo já está no estágio que ele já não precisa de tanta força, de tanta pegada, então é um freio ideal. Ele acomoda muito bem na boca do cavalo, né? Aqui eu já estou com uma barbelinha de uma corrente só, costuma ser uma barbela um pouquinho mais agressiva, mas aí é a questão de um cavalo para outro, né? Pode usar aquela barbela também, aquela barbela dupla que eu mostrei nos freios anteriores. É um setup que você pode montar tanto com essa barbela, caso você precise ter um pouquinho mais de pega, ou com a outra barbela. Também utilizo a cabeçada, sempre a cabeçada de couro com afogador, né? Para não correr o risco de a cabeçada sair do cavalo ou coisa assim. Eu prefiro ter uma segurança a mais, então eu utilizo como terceiro freio. E dependendo da modalidade, dependendo, é um cavalo de passeio, é um cavalo de lida no campo, um cavalo para laço, pode ser um freio que acabe ficando aí definitivo no cavalo, né? Ele pode ser um freio definitivo por ser um freio leve, ao mesmo tempo com uma ação bacana quando você precisa pegar um pouquinho mais. E é um freio que eu indico bastante para ser tanto um freio, um terceiro freio, né, que você vem na transição, quanto um freio definitivo. E um quarto freio que eu também utilizo nos meus animais no nível mais avançado, ou pode ser também um terceiro freio, é muito parecido com aquele. A perna é bastante parecida, tá? O bocal também, ele tem uma boa passagem, um pouco chanfradinho, mas ele também é para trás. Ele tem os roller aqui que fica na barra do animal. Esse roller permite uma suavidade no movimento. Também para animais, ele é indicado para animais que aprendem a segurar o freio com a boca. Tem animal que aprende, tem dificuldade com o freio, e esse roller ajuda nessa questão aí de animais que tem problema com segurar a embocadura, travar a embocadura. Então é para isso que tem esses roller. Esse roller também ele é no material que ajuda na salivação, e seria um terceiro freio. No meu caso, eu utilizo como um quarto freio, tanto como um freio definitivo, tá? Para ficar aí para as modalidades, para correr prova, um freio para utilizar aí, quanto um quarto freio aí também. Barbela, a mesma barbelinha, uma barbelinha de uma corrente, de uma corrente só, também fabricada também ela é feita em nylon, tá? Eu já uso, aqui nesse caso já tem apesar de ser uma cabeçada com afogador, mas é uma cabeçadinha mais trabalhadinha. O cavalo já está no estágio mais de correr prova, uma cabeçadinha mais bacana, bonitinha. Também tem aqui o botãozinho, né? Então já quando os meus animais vão subindo de níveis, ficando cada vez mais pronto, eu vou utilizando uma cabeçadinha também mais bonitinha, mais bacana, já pensando mais em prova, né? E meus animais já vai estar no estágio mais avançado. E por último, que eu utilizo aí na fase, principalmente os animais que vão correr rédeas, ou mesmo animais de laço, alguma coisa, é o famoso corrector, tá? O corrector ele é um freio articulado, tá? Na verdade ele é biarticulado. Essa articulação ele permite que você também trabalhe os lados, tanto com uma mão na rédea, ou se você precisar pegar as duas mãos na rédea para corrigir, ele permite. Então um freio que acaba ficando definitivo, é um freio de prova. No caso dele, eu já utilizo uma barbela dupla, também de nylon, uma barbela da Equitec. Aqui já é uma cabeçadinha mais top, uma cabeçadinha assim mais apresentável, que aqui já seria um setup de um freio para prova, tá? Para estar correndo provas. Então uma cabeçadinha bacana. Outra coisa, eu utilizo essa rédeas, a rédea também de couro de búfalo. E é uma dica que eu vou dar para vocês, no caso quando tem bastante freio e você tem a dificuldade de estar comprando, ou você gosta muito de uma rédea, o ideal
né? E uma dica bacana é você estar utilizando o mosquetão. Esse mosquetão também você encontra na loja Western. Então essa facilidade de você ter talvez vários freios, mas não precisa ter tanta rédea assim. Você só tem essa facilidade, você tira, né? Você engata aqui e pode estar engatando de novo, trocando de um freio para outro e está utilizando em vários freios. Eu tenho normalmente um tipo de rédea que eu sempre gosto, me adaptei com ela, que está trabalhando pela leveza dela, pela suavidade de estar trabalhando normalmente uma rédea mais macia, né? Então eu uso com esse mosquetão. O pessoal tem dúvida se esse mosquetão interfere na perna. Não interfere em nada, né? Então é uma dica que eu dou para vocês aí, para vocês que querem ter vários freios, mas não quer ter várias rédeas. O ideal é você ter um conjunto montado para cada freio, mas se for necessário, você tem essa opção de estar montando com o mosquetão. Esse aqui é mais um setup que eu utilizo, então seria o Correction Bit, também numa perna curta. Note que eu sempre dou prioridade a usar sempre o mesmo tipo de perna, tá? Então é aquela questão que eu já falei da ação, e eu sempre estou utilizando, mantenho um padrão de perna, um padrão de freio, sempre no meu setup de embocaduras para treinamento, tá bom? Outra coisa importante que eu quero deixar aqui para vocês é que todos esses freios que eu apresentei nesse vídeo, eles são fabricados em inox, a perna toda em inox, né? E os bocais são fabricados em ferro. A importância do ferro na fabricação do bocal é pela questão dele enferrujar, e o ferrugem vai ajudar na ativação e na salivação da boca do seu animal, promovendo através dessa salivação a lubrificação, né, da boca do animal, não deixando que forme o atrito no canto da boca. Então quando você aciona, o freio, ele vai estar lubrificado, né, através dessa ativação do ferrugem. Existem alguns freios que tem cobre aqui também para facilitar, para ativar essa salivação, mas pelo fato dele ser ferro, isso aí já facilita bastante, né? Então outra dica que eu dou para vocês aí, sempre preferência para freios de bocal de ferro, por essa questão. E a perna de inox, claro, tem essa aí, que ela continua sempre com essa beleza, sempre com brilho, né? Porque ela não enferruja, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, tenham gostado desses freios. Mostrei um pouco do setup, do que eu utilizo no dia a dia, né? Até esse aqui são todas embocaduras novas que eu peguei com a loja Western para poder estar apresentando para vocês, exatamente para vocês conhecer as opções de freio que eles têm lá, tá? E mais uma vez, precisando de qualquer tipo de freio, precisando que monta qualquer tipo de setup desse, aí eu quero esse freio que eu vi no vídeo do Josué, eu quero esse freio Billy Allen, a gente pode estar montando para você, envia para todo o Brasil, tá? Então fica tranquilo que a gente monta da forma que você precisar, tá bom? E se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho para receber todas as notificações dos novos vídeos que vem por aí, que vem muita dica bacana, muita coisa legal por aí. E é isso aí. Então, forte abraço a todos e até o próximo vídeo.